Irmãos, falar o que agora? Até eu fiquei em silêncio. Muito bem. Tem misericórdia. Capítulo de número 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Versículos de número 24 a 40. Só uma recapitulação da história que eu tenho certeza que os irmãos conhecem e muito. Leamos a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos de número 24 a 40. Diz assim a palavra do Senhor: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem apôs este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Vamos orar. Pai Celeste, nos abençoa esta noite, Senhor, com a tua voz. Fala conosco, Senhor. Recebe este nosso culto. Que essa noite seja uma noite de bênção para todos nós. Que saímos daqui mais agradecidos ainda por tudo que tu tens feito por nós. Sobretudo esta noite que tu has de fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa história é extremamente conhecida dos irmãos e o meu desejo é que Deus me ajude para que nós façamos um paralelo dessa história com a nossa realidade cotidiana. Percebam bem, mas a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entender tanto o filisteu como o Davi, não como pessoas especificamente, mas trazer para o nosso entendimento as ações que estes homens demonstravam. Não só as ações, mas toda a característica de vida que habitava em cada um deles. Se nós sairmos daqui essa noite buscando viver uma vida num padrão de Davi,
e deixar de viver uma vida no padrão do filisteu, eu não tenho dúvida de que a nossa vida irá melhorar muito. Porque tanto Davi quanto os filisteus, eles vão figurar na Bíblia como personagens que, de certa maneira, também figuram as nossas ações. Muitos de nós, por exemplo, sobretudo quando nós somos jovens, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu não era brincadeira, não. Eu era, Jesus, tem compaixão, só o sangue do Cordeiro. Não, porque é bom falar no culto de jovem, aproveitando o gancho aqui do Flávio, não tem tanta... Está até mais leve. Mas veja bem, tá de brincadeira, porque você não está aqui no meu lugar. Mas veja bem, eu me lembro quando eu era jovem, eu me senti, irmão, o cara comigo, e é assim que todo jovem se sente. O jovem chega numa determinada idade, parece que ele incorpora ações filisteias. Rapaz, ele vira uma coisa de maluco, rapaz. Sinceramente. E ele tanto incorpora que ele vai ficando um gigante, mas um gigante, e nós pais vamos ficando desesperados, irmão. Sobretudo se for pai crente, não pode matá-lo, né, irmão? Não pode, rapaz, tu não pode agarrar pelo pescoço. Mas agora com as implicações legais lá da lei da palmadinha. A lei da palmada. Então dá blibrada, irmão. Não dá palmada, né? Porque o jovem vai se agigantando, irmãos, e ele vai ficando homem, vai ficando mocinha. Depois que alisa o cabelo, então é que a desgraça fica completa, irmão. Você está brincando, irmão? Hã? Fala sério aí. Fala sério aí. Vamos falar primeiro das meninas. Eu espero que eu não apanhe aqui no final. Mas veja bem. Eles vão perder. É assim ou não é? Quem é pai aqui está me entendendo. Eles vão perdendo aquela inocência. Vão perdendo aquela inocência. Começa a perder a inocência quando escolhe o que comer. Não quero carne, eu queria ovo. Eu pensei que hoje a gente ia comer bife, filé mignon. Filé mignon, minha filha. Então ele começa a escolher as coisas. A roupinha é uma coisa, irmão. Porque você ia lá, comprava, né? Chegava, filha, presente, ria e tudo. Agora não, ela quer comprar, gente. Ela quer pintar, botar batonzinho, botar um brinquinho, a chapinha. E aí ela começa a andar assim. Quando era menor, andava assim, irmão, devagarinho. Dava a mão ao papai. Agora não quer nem dar mais mão ao papai. Mamãe e papai levava na escola, agora não quer que leve mais. Por quê? Porque está com vergonha. Porque agora está se sentindo gigante. É assim, irmãos. É por isso que hoje nós vamos falar sobre qual é o gigante que verdadeiramente existe em você. Qual é o gigante que existe em você? Porque nós vamos trabalhar a ideia de que o filisteu era um gigante, e não tinha dúvida disso em função das medidas que o construía, né? Que o fazia. Ele era terrível. Todo mundo temia. Mas também muita gente confiava nele. Tem um aspecto no gigante filisteu que é um aspecto positivo, que é um aspecto da confiança que as pessoas tinham nele. E olha, você jovem, você não sabe a dimensão da influência que você tem. O problema é como é que você vai utilizar essa influência. O filisteu, infelizmente, fazia um monte de coisa contra o povo de Israel, mas ele era ovacionado dentro do seu povo. E aí a gente começa a perceber que há também no filisteu alguns valores que infelizmente ele não usou para o bem. Mas continuando a nossa história, nós pais, que os jovens fechem os ouvidos, nós pais vamos ficando tão frágeis, tão frágeis, tão frágeis. Aí você fala assim,
Meu Deus, eu nunca pensei que meu filho faria isso. Eu nunca pensei que a minha filha faria isso. É assim ou não é, pai? É assim. É assim. Porque ele vai se agigantando, e você começa a ficar meio que desesperado. Esse homem, você conhece lá pela história as medidas desse homem? Era um camarada extremamente poderoso, forte, grande. E de repente, você começa a perceber que o que fazia esse homem grande, gigante, forte, ser ovacionado e temido, era a aparência. A aparência, irmão, é uma coisa de matar. Ainda mais para quem é feio, irmão. Pelo amor de Deus, é de matar mesmo, 2 vezes. O pastor falou aqui há um tempo atrás, e eu vou retomar a fala do pastor, falando da questão dos sentidos. Sentidos, irmão. Os sentidos é uma coisa de doido, irmão. E eu falei para vocês aqui, um dia que eu estava pregando aí, eu falei para vocês que os sentidos nos enganam. Por exemplo, eu uso óculos. Alguém que não usa óculos vê um amarelo, vai ver um amarelo diferente de mim. Sim ou não? Porque eu vou olhar para o amarelo com toda a minha deficiência, ainda que tenha uma correção em função do grau, o amarelo não será igual. Então a minha visão já foi para o espaço. Tá certo? E como eu, há muitos aqui que também, deixa para lá. As meninas, eu estou falando no aspecto dos sentidos, tá? E aí, na semana que eu preguei, eu dei um exemplo de quando você vê uma coisa, está diante da coisa, percebe a coisa, você acha que a coisa é a coisa, quando você chega perto da coisa, você vê que a coisa não era a coisa, era uma outra coisa. Mulher, então, irmão, é uma coisa de maluco. Por quê? A mulher pensa que ouviu a coisa, quando ela chega perto da coisa, ela vê que a coisa que ouvida não era coisa, era outra coisa. É assim ou não é? Se a colega torceu aí que a desgraça está completa, que dá confusão, sim ou não? Na escola, então, ninguém merece. Eu dei aula numa escola, chegava na hora do almoço, era um cheirinho de frango, irmão. Quando eu chegava lá no refeitório, era ovo. Eu não sei como é que faziam isso. Não, era uma... Que? Você está brincando? Eu estou falando... Irmãos, eu estou falando a verdade. Está gravando aqui. É verdade. Não, e tinha dias que eu estava dando aula, eu vi um cheirinho gostoso de frango, quando eu chegava lá era ovo. Eu não sei como é que faziam, irmão. Mas o sentido nos engana. A visão nos engana, a audição nos engana, o olfato nos engana. O tato também nos engana. O tato, então, irmãos, engana demais. Eu não vou nem falar do tato para não dar problema. Mas engana, irmão. Engana, irmão. E eu estou falando isso por quê? Porque o jovem, o universo do jovem é o universo das aparências. Eles começam a notar que eles estão numa determinada estatura e eles são gigantes diante das coisas, diante das condições, diante dos fenômenos que acontecem. Mas no fundo, ele começa a se perceber que esse gigantismo que está atrelado a toda essa estrutura da imagética, da imagem dele, não é bom. Nem que ele construa isso sobre si e nem que ele perceba a realidade à sua volta a partir dos sentidos, porque o sentido nos engana. Esse homem era gigante somente na estrutura física, mas era pequeno por dentro. Se nós efetivamente queremos vivenciar uma experiência como Cristo viveu, de ganhar o mundo e mudar uma condição de toda uma sociedade, primeiro, nós temos que mudar a maneira como nós percebemos o mundo. Nós temos que mudar a maneira pela qual a gente percebe a realidade. Eu não posso vivenciar uma experiência baseado apenas naquelas coisas que eu vejo, apenas naquelas coisas que eu sinto. Porque nós, irmãos, somos seres totalmente falhos, totalmente vulneráveis às coisas à nossa volta. E é por isso que você vai ver na Bíblia que uma das coisas que o apóstolo diz é que os jovens precisam fugir das paixões
da mocidade. Porque a paixão da mocidade é uma coisa de maluco também, viu, irmão? É uma coisa de doido. Oh, meu Deus. Começa uma pulsão de desejo por tudo quanto é lado, até pelos ouvidos vai, irmão. É verdade, é um negócio de estou amando, estou apaixonado, e estou querendo, e estou... Meu Deus do céu. Ninguém quer trabalhar para Jesus, mas todo mundo quer se pegar, se querer. Ah, irmão. E nesse afã de aproveitar das circunstâncias e aproveitar de tudo aquilo que está disponível, o que a gente faz? A gente se lança numa experiência mal planejada, mal analisada, às vezes até mal intencionada. A gente se lança, aí estraga toda a nossa vida. E quando nós nos lançamos, está configurado que há um gigante que prevalece dentro de cada um de nós. E é isso que a gente precisa trabalhar. Que gigante habita em mim? O gigante que figura um filisteu ou um gigante que, embora pequeno na aparência, mas por dentro é uma coisa inigualável. Se nós sairmos daqui definindo que tipo de gigante vai habitar em nós e vai conduzir a nossa vida, nós vamos não só mudar a vida das pessoas que nos rodeiam, mas nós podemos mudar um bairro, nós podemos mudar, inclusive, o nosso estado, nós conseguimos, inclusive, influenciar a nossa nação. Muitos pregadores do passado começaram bem pequenininho, lá pela história da igreja, e se os jovens lessem, seria uma maravilha. Tantos homens que passaram, John Wesley, e muitos homens maravilhosos, que começaram bem pequenininho, que se angustiaram de passar por situações e ver que o quadro não era muito bom e eles não faziam absolutamente nada. E nós, se nós percebermos a nossa volta, como é que está, e quem é que tem efetivamente um poder influenciador na contemporaneidade, nós vamos verificar que os jovens têm proeminência sobre nós que temos mais idade. Porque os jovens têm uma relação com o mundo, meus irmãos, que nós não temos. Os jovens lidam bem com as questões do universo do virtual. Nós não. Nós queremos estar perto, nós queremos pegar, nós queremos tocar. Até a percepção de Jesus para a nossa geração, nós que somos um pouco mais velhos, é diferenciada. E por quê? Porque nós temos toda uma carga de tradição que nos acompanha. Os jovens, eles conseguem perceber Cristo de uma maneira que nós não percebemos. Pra você ter uma ideia, eu já tenho aí uma caminhada aí. Na minha época de jovem, tinha gente que era excluído porque jogou futebol, irmão. É brincadeira um troço desse? Ou se fosse até por perder um gol, tudo bem, mas por jogar futebol ninguém merece, irmão. Aí ele excluído porque ia jogar uma... não tem condição. Esse homem, ele é gigante na aparência, ele era um gigante na crueldade, mas ele foi gigante apenas por um período. Se você optar por vivenciar uma experiência de gigantismo na vida, a semelhança do que viveu o filisteu, eu quero dizer a você, você vai ser gigante, não tenha dúvida. Pode ser um gigante profissional, pode ser um gigante na vida secular, mas você vai ser apenas por um período, porque há desafios que talvez com todo esse gigantismo você não vai conseguir enfrentar. Esse homem, embora grande, embora poderoso, encontrou um desafio aparentemente pequeno, mas ele não suportou. Abra sua Bíblia lá, capítulo de número 17, versículo 8. Ele era um gigante, irmãos, que tinha determinadas atitudes medíocres. E quando as pessoas se sentem gigantes, irmãos, quando nós nos sentimos gigantes, a gente começa a tomar tantas atitudes medíocres, irmão, chega a ser vergonhosa. Esse homem fazia assim. Ele ganhava as coisas pela psicologia do terror, pela ideia do terror. Diz assim, e parou e clamou às companhias de Israel e disse, para que saireis a ordenar batalha? Não sou eu, filisteus, e vós de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir,
a vós seremos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio a companhia de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Qual é a visão de pessoas que vivenciam essa experiência de gigantismo? É que desafia. Mas ela não desafia a pessoa para a mudança, para a melhora. Ela desafia as pessoas para a morte. Quantos de nós não temos essas experiências assim? Muitos de nós, jovens, e eu me lembro, rapaz, eu tinha mais ou menos, eu era mais novo que vocês. Rapaz, eu era medroso, que só o Pai da glória, irmão. Eu sempre fui, nunca gostei de briga, eu sou um camarada meio, eu sou meio da paz, eu sou meio anos 60, tá. Irmão, anos 70, irmão, que toda vez, eu soltei pipa, tá, irmão? Não soltei pipa no ventilador, não, eu morava na comunidade, o negócio era bom. Mas tinha um cabra, mano, parece que ele era infestado de demônio, porque ele não podia me ver com a pipa ao norte, porque ele dizia, arria pipa. Não era nem arria, né, irmão? Era arreia de cavalo, irmão. É arria, tá? Arreia pipa. Ele gritava falando, arreia. Se tu não arreiar, eu vou te quebrar todo. Mas, rapaz, ele nem falava duas vezes, eu tirava a pipa na hora. Falava não, irmão. Irmão, eu tinha um medo daquele cabra, porque ele é, eu só estou descrevendo, tá, a fisionomia do elemento, não estou de forma nenhuma pré-julgando e nem fazendo nenhum comentário que seja pejorativo, mas ele era meio dentucinho, irmão. Quando ele encontrava com ele na rua, que ele fazia assim, irmão, eu morria de medo daquele cara. Hoje nós somos grandes amigos, eu amo a sua família. Hoje nós somos... Mas, irmão, aquele cabra me vencia pela psicologia do terror, irmão. Já estava no limite, irmão. Mas eu não podia fazer nada, irmão. Aí o que eu fazia? Toda vez que ele estava na rua, eu não passava naquela rua. Eu dava a volta, andava igual um condenado para não encontrar com ele. Porque ele me vencia pela psicologia do terror. Ele não queria ser meu amigo, ele não queria fazer relação de amizade, ele queria me bater, irmão. Hoje eu sou meio... Mas eu já fui magrinho, assim, igual vocês. Eu já fui um modelo de revista. Agora eu estou mais para objeto de exposição. Mas eu já fui magrinho. Então, ele me vencia pela psicologia do terror. Quando eu olhava para ele, eu só conseguia vê-lo eu só conseguia pensar as piores coisas. Quando ele me pegar, rapaz, não vai ficar nada em pé. Ele vai. Mas só que como esse gigante aqui, ou as pessoas que incorporam essa estrutura de testemunho de vida do gigantismo, que optam por viver nesse estilo, um dia, ele encontra alguém. Esse homem aqui, como todos vocês, jovens, eu não sei de onde vocês arrumaram isso, mas há gigantes, irmãos, há pessoas gigantes, que têm a falsa certeza de que nunca vão pegá-lo. Agora está para os ouvidos, jovem. É assim ou não é, mãe e pai? Os nossos filhos fazem cada coisa que eles pensam que a gente não vai descobrir, depois a gente Não adianta, rapaz. Não adianta, rapaz. Eu não enxergo muito bem, não, mas o zóio de Deus enxerga a Rebeca até onde eu não vejo, irmão. Eu digo, feira, tu cuidado, porque o Senhor é bom. Ele enxerga por mim, eu posso estar meio isoleto do zóio, mas Deus enxerga bem. Ele achava, irmão, esse camarada, achava que não perdia nunca, que ele, não perco nunca, eu sou o cara. Então, irmãos, ele agia assim. 17, capítulo 17, abre lá.
versículo de 4 a 8, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias e Gate, que tinha uma altura de 6 côvados de 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, hastes da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Pra vocês terem uma ideia, só o aparato da roupa desse homem era quase que o peso de Davi. De tão... Ele, irmão, como é que ele ia pensar que ia perder um dia? Assim também, muitos jovens, que vivem um gigantismo, porque chegam a uma determinada estrutura, que os pais ficam até constrangidos de corrigir de uma maneira ou de outra, que já estão mais... Coloca, inclusive, os pais numa situação muito difícil, porque o que o pai vai fazer? Ele se acha gigante, e o pai cristão, ele no coração, ele fica pensando, gente, o meu filho, minha filha, está se achando tão gigante, mas ele acha que não vai perder, filho, vai perder. E vai perder por quê? Porque a estrutura que você escolheu para a vida não é uma estrutura boa de viver. A característica das tuas ações não figuram ações de pessoas que lutam e que se envolvem, que crescem, e que crescem a partir de determinados recursos que levam uma vida de vencedor. Esse homem, com todo esse aparato, ele jamais imaginou que poderia perder um dia para alguém. Essas pessoas, irmãos, com essa característica, ela causa impacto pela aparência. Quem aqui já sofreu bullying? Eu já perdi a conta, irmão. Feio. De vez em quando eu falo, careca, eu fiz até que não é comigo, irmão. Por quê? De pessoas que não têm determinadas... Sinceramente, irmão, tem pessoa que parece que... Tem um ditado aí, eu não acredito muito nele, não. Que pessoas bonitas Deus fez e jogou a forma fora, não é assim que dizem? Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, não. Quem já comeu aqueles doces lá do norte? Rapadura. Rapadura é feio, né, irmão? Rapaz, se tu pegar uma rapadura, mas tu olha, não tem beleza alguma que a gente possa contemplar. Mas quando a gente come com farinha, rapaz... é bom demais, rapaz. Vocês jovens nunca viveram isso, gente. Os jovens dizem assim, rapaz, olha, os jovens de hoje são terríveis. Começam assim. Vamos para o culto? Vamos. Eu não tenho nenhuma roupa para ir para o culto. Eles pensam que nós somos Bill Gates do Brasil, a gente tem dinheiro dá em árvore. Pelo amor de Deus, não deixa a gente numa situação constrangedora, não, irmão. Eles são expert no videogame, mas eles são muito ruins em qualquer uma das disciplinas escolares. Mas você diz, gente do céu, como é que pode meu filho... Você pensa até que o teu filho tem um problema psíquico, porque, pelo amor de Deus, ele entende... Rapaz, ele vira um computador ao avesso, mas não aprende matemática. É porque na sua natureza você está dando vazão a determinadas estruturas que não são as que te vão levar para um futuro de vencedor. Olha lá o Golias. Deixa eu pegar com a minha lança. Ele tinha a lança, tinha a coragem. Oxe, os jovens têm tudo, irmão. E a gente fica um Davizinho desse tamanho, porque você não vai sair de casa. Muito bem. Meu irmão, se tiver um computador e uma linha telefônica com internet, ele vai no mundo inteiro. Aí depois você chega lá, eu falei com o teu filho ontem. Como? Meu filho estava em casa de castigo. E não, a gente se falou pelo Face, pelo Twitter, pelo Skype, pelos blá, blá, blá. Eu falei, gente, nem eu sei o nome dos negócios. Isso prova que vocês são poderosos. Infelizmente, vocês não usam o poder que têm, irmão.
Tem uma historinha que os antigos contam, e eu quero participar com os irmãos, é que se o boi soubesse a força que tem, ninguém prendia ele com a corda. É assim ou não é? Ah, irmão, vocês são poderosos, infelizmente vocês não usam a capacidade que têm. Jovens bonitos, outros nem tanto. Eu, por exemplo, irmão, eu escolhi, eu não sou bonito. Eu falei, mano, vou cativar as pessoas pela feiura. Cada um usa as armas que tem, irmãos. Você pode glorificar o Senhor, cada um de nós usa as armas que tem, irmão. Cada um usa as armas que tem. Davi, tadinho. Caramba. Mas é vazio, igual ele, irmão. Só vence as pessoas, sabe como? Só pela aparência. Tem jovens que são poderosos, você não sabe o valor que vocês têm. Mas olha, vocês não vão conseguir fazer nada para Jesus. Absolutamente nada, eu garanto. Se vocês quiserem fazer alguma coisa pelo Senhor, não façam utilizando a aparência de que podem, mas no fundo não podem. Porque o Senhor não opera na vida das pessoas na aparência que temos, mas pelos valores que trazemos conosco. Não é na aparência. Se fosse misericórdia, irmão, eu não salvava, eu não ajudava a levar uma pessoa para Jesus. Nem a minha família. Eu acho que até minha família me saía da presença. É verdade. Mas enfim. Tem jovens maravilhosos, bonitos, extrovertidos, mas que todo esse potencial se esgota na aparência. Aparência, meus irmãos, não serve para a batalha que a gente está travando no reino do Senhor. Essa não serve. Não adianta rostinho bonito, não adianta roupa de marca, não adianta cabelo alisado. Não tem a Mulher Maravilha? Isso aí, irmão, não vai não. Recebe? Não adianta não, Bilim. Que não é assim que as coisas vão. Coraça de bronze, característica desse homem. Agora, qual é, de certa maneira, a característica desse homem para a gente finalizar? Qual era a característica desse homem? Que era gigante. Que é a característica da maioria dos jovens que a gente conhece. Jovens que se acham, como ele, autossuficientes, que são motivados apenas pela ambição pessoal, que são gigantes somente por um período e somente no presente. Ele vivenciou a experiência do gigantismo dele, que um dia se esgotou na terra. Mas para a obra de Deus, Deus quer reunir jovens que tenham a ideia de que eles não são autossuficientes. Você tem que tirar do seu coração e da sua mente a ideia de que você é autossuficiente. Não é. Você tem que tirar da sua mente, jovem, a ideia de que você pode todas as coisas, porque no fundo não pode. Você tem que, de certa maneira, tirar do seu coração a ideia de que o que deve prevalecer são as suas aspirações pessoais, a ambição pessoal. Porque ele era dessa forma. E ninguém, senhores, ninguém, nesse pequeno tempo de experiência que eu tenho servindo ao Senhor, e eu já conheci muita gente que tinha todas as características desse homem, mas que deram com os burros na água. Porque ninguém que tenha ambição pessoal, que se ache autossuficiente e que lute lutas egoísticas, vencem na presença de Deus. Não é assim que se vence. Na casa de Deus, na presença de Deus, nós vencemos ajudando o outro. Nós vencemos ainda que perca para que o outro não perca também. Nós vencemos ajudando as pessoas e não nas nossas aspirações pessoais, nos nossos egoísmos. E eu tenho aprendido isso ao longo do tempo. E eu tenho tentado ser melhor. Pelo menos não caí até hoje. Eu digo para os meus amigos, e aí, quando eles me encontram, e aí, Alexandre, continua crente? Eu digo, rapaz, está todo mundo querendo que eu me desvie, mas eu estou firme. Porque, rapaz, o que tem de demônio querendo tirar você da presença de Deus. E as nossas famílias, jovem, a sua família, a sua igreja, porque aqui é a sua igreja,
enfrenta lutas, como todo mundo enfrenta. Existem lutas do âmbito pessoal e existem lutas do âmbito coletivo. Tem jovens que a família está quase arruinada e ele não faz nada, irmão. Como é que pode ser tão insensível assim? Como é que pode ver o casamento dos pais conflituosos, meio que quase que se abalando, e ele não se sensibiliza, não faz absolutamente nada? Como? Se você, jovem, não pode ajudar a sua família a ser estruturada, não me diga que você quer evangelizar o mundo, porque é mentira. Se você quer evangelizar o mundo e ver Jesus convertendo as pessoas, lute pela sua família. Lute para que você mude. Porque se você se amar, diz a Bíblia, olha, amarás ao teu próximo como? Se você não se ama, irmão, como é que pode? E amor, no grego, ela não tem uma conotação teorética, é a noção prática da coisa. É você fazer por si, mostrar que você consegue vivenciar uma experiência de transformação de si mesmo, e aí você pode chegar e alcançar os outros. Se não for assim, não vai. E aí a gente chega em Davi. E Davi não precisa falar muito, que vocês sabem. Davi, um menino pequenininho. Davi era assim como eu, feio, pequeno, medroso. Só não era casado com Margarete. Mas ele tinha todas as outras características. Ele era pequeno na aparência, ele era pequeno no ofício, ele era pequeno. Mas ele foi pequeno apenas por um período, tá, irmão? Porque Davi, irmão, o bichinho era feio. Dizem que Davi era um cara meio ruivo. Agora tu imagina um camarada meio ruivo, no sol, de onde ele morava, pastor de ovelha. Me pega lá, abre lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 54 e 58. Davi era um jovem, um rapaz pequeno na estatura, mas ele era um jovem de grandes atitudes. Quando ele vai vencer lá o bendito lá do Filisteu, diz assim, e Davi tomou a cabeça dos filisteus e a trouxe a Jerusalém, porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o capitão do exército, de quem é filho este moço, Abner? E disse, vive a tua alma, rei. Não sei. Então, disse então o rei, pergunta, pois, de quem é o filho esse moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse, filho do teu servo Jessé. Você me pega um menino, primeira coisa que ele escandaliza é dizer assim, eu sou filho de tal pessoa. Imagina a honraria que essa pessoa não tem, que essa família não tem, quando eles percebem e descobrem que ele é filho de Jessé. Mas rapaz, de vez em quando o telefone toca, não fala não, tá, pai? Jovens, esconde o ouvido. De vez em quando o telefone toca e você diz, meu filho agora virou profeta. Aí vem, teu filho deu problema. Tua filha deu problema. Aí a vizinha, teu filho quebrou a janela. Teu filho empurrou o gato de cima do terceiro andar do prédio. Irmão, tem atitude que dê orgulho para os seus pais. Pelo amor de Deus, irmão, só o sangue do cordeiro. É assim ou não é, João? Quer fazer alguma coisa para Jesus? Mostre que faça pela sua família. Honre a sua família. Saiba que você tem compromisso de honrar a sua família. Porque você não é um largado no mundo, um bastardo no mundo, não. Você tem uma família. E as atitudes que você toma implica na sua família. Davi era um menino de pequena estatura, mas de grande atitude. Tomava atitude que honrava o nome da família. Há pessoas, irmãos, pequenas. E se nós saímos daqui, jovem também, sabendo disso, que nós que nos sentimos pequenos, nós temos que contar com alguém que seja maior do que nós.
Capítulo 17, versículo 38 a 40. Abre lá, irmãos. Já estou terminando. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de couraça. E Davi cingiu a espada sobre a veste e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos do ribeiro, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Quando Davi vai ao encontro lá do filisteu, ele vai em nome de quem? Ele vai em nome do Senhor. Jovem, a sua vida, o seu futuro, todas as coisas que você um dia será, e eu espero que sejam as melhores, eu oro para que sejam as melhores, que o desejo que eu tenho para as minhas filhas, eu tenho para cada um de vocês. Vocês têm toda a condição de se utilizar de todo aparato do aprendizado que vocês adquirem ao longo da trajetória de vida de vocês. Mas existem desafios que vocês nunca vencerão sozinhos. Só vencerão se tiver alguém maior do que os desafios. E não há ninguém maior do que Deus para te ajudar os desafios que você precisa enfrentar. Que não serão poucos. Davi tinha ciência disso. Porque ele tinha história de que havia vencido determinados desafios. Que embora a família não soubesse. E o grande problema que nós precisamos hoje de pessoas que tenham o coração aberto e que se abra para contar coisas, para serem ajudados. Os nossos jovens, eles falam tudo para todo mundo, irmãos. Eles só não falam para os próprios pais. Só não falam para a família. E talvez até nem falem, porque nós, olhando para cada um deles, nós subestimamos o poder que esses jovens têm. O que Davi vai dizer para o rei? Olha, rei, vou enfrentar esse cabra. Eu vou pegar esse cabra, mas eu vou bater nele. Mas como que você vai fazer isso? Você é um pequeno, você... Olha, rei, o senhor não sabe da minha história não, eu já enfrentei leão e urso. Tá pensando o quê? Eu já enfrentei leão, urso e dentuço, irmão. Um problema sério. Davi tinha vivenciado experiências de luta que ele conseguiu vencer, onde não havia absolutamente ninguém. E ele tinha noção de que alguém muito maior do que ele o ajudou. Nós temos lutas e vocês também têm. A palavra, inclusive, diz que, jovens, vocês são fortes e já venceste o maligno. Pô, irmão, mas não fala isso para mim, não. Fala isso para vocês que são jovens. Davi havia lutado com leão e com urso e tinha saído vencedor desta guerra. E aí eu começo a perceber que estes jovens de hoje, e aí um alerta para nós pais, eles vencem desafios, e às vezes eles vencem desafios sozinhos, e em silêncio, e às vezes desafios que nós mesmos não sabemos. E quem sabe nós poderíamos rever as nossas atitudes, as nossas ações, e verificar como é que nós podemos ser mais ouvidos dos nossos filhos. Por fim, capítulo 17, versículo de número 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão do filisteu. Então disse Davi: vai, e o Senhor é contigo. Que eu finalizo a minha fala, irmãos, dizendo a você, jovem, que durante toda a tua vida, gigantes vão se levantar contra vocês. Vão se levantar contra a sua família. Vão se levantar contra a igreja. E como bem disse os irmãos que me antecederam aqui, se eu não me engano foi o Davi, você não pode se colocar nessa experiência de vida, vivenciando uma experiência afastada de todos esses conflitos que a família e que a igreja passam. Não pode.
que você não é mais um elemento no corpo, você é corpo junto conosco. Você não pode deixar de lutar, porque tem guerras que nós, eu digo por experiência própria, tem determinados desafios que a igreja só vence com a ajuda dos jovens, com o impacto que um jovem pode criar. Vocês têm dinamismo, vocês têm força, vocês têm garra, vocês têm talvez até uma maneira mais adequada para fazer, por exemplo, o processo de evangelização, porque na minha época a gente entregava um folheto. Hoje vocês podem se comunicar pela rede social. E aí eu não vou fazer a performance tão bem como fez o nosso pastor, mas eu louvo a Deus pela palavra daquele dia, porque, bom, pelo menos, mas não é isso que a gente vê. Em vez de ver uma palavra evangelizadora, Flávio, a gente vê as performances artísticas, né? Aí, olha, se o pastor... Não, e quando ele cisma que é DJ, bota um cordão de lata desse tamanho, assim, Aí eu digo, mas rapaz, é filho de crente? Cara, vocês são maravilhosos, rapaz. Vocês são poderosos. Eu não tenho dúvida de que nós aqui na igreja teremos orgulho de ter visto a mocidade de vocês, e daqui a um tempo, não vai demorar muito. Viva hoje como se isso fosse acontecer com você amanhã. Eu estarei aqui com os meus cabelos brancos, talvez até sem. E eu teria o orgulho de ver você sendo um oficial da igreja, sendo um pastor, de você, menina da igreja, casando com um homem de Deus. Você não precisa ficar de namorado e beijo atrás de um muro de escola, não. Porque o seu, com certeza, Deus vai preparar com a sua própria mão. Você não é um largado assim no destino, como querem a comunidade científica dizer, que Deus, se existe um Deus, colocou os homens na terra e diz assim, se virem. Não, Senhor, Deus controla a nossa vida com a própria mão. Deus controla a vida de vocês, jovem, com a própria mão. E eu não tenho dúvida. Vivam hoje, como se amanhã vocês estivessem aqui, cumprindo a função pastoral, para que a obra de Deus continue seguindo nesta igreja. Eu creio em vocês. Então coloque a sua vida e deixa que o gigante de Davi nasça em você. Para que você não lute uma luta egoísta. Para que você não viva segundo aparências. E para que você reconheça que há alguém muito maior que você, que não vai deixar um filisteu envergonhar a sua família e nem causar males à igreja. Deus os abençoe. Flávio, por gentileza, querido. Muito obrigado pela paciência de vocês.